Salve galera, como é que vocês estão? Beleza? Tô com a presença do meu querido e ilustríssimo amigo Bernardo Bida Moura, o grande narrador de CSGO aqui, brasileiro, cara que movimentou muito a nossa comunidade e é um grande ícone do nosso cenário. E vou ter o prazer hoje de contar com a sua skill aqui, que não é pouca não, né, Bida? É muito pouca, né? Não, não Exatamente. é pouca skill não, cara. Pra quem não sabe, o Bida manda muito bem. O Bida foi um dos primeiros alunos, inclusive, da Games Academy em 2015, né? Ou 2014? Quando que a gente começou junto? 2014. Foi 2014. 2014, cara. E o Bida foi um cara que sempre se destacou. Um cara que sempre soube mais Não, não, smokes do que eu. 2013. 2013, né? 2013. 2013, cara. Não é muito tempo de Games agora, nem lembro, cara. Mas o Bida fez a primeira temporada da Nuke, a Nuke da versão antiga. E o Bida já chamava atenção porque toda santa smoke que eu tinha que fazer, eu acabava errando. E era ele quem sabia e me ensinava a maioria das vezes, cara. O Bidão mandava muito já e era um cara muito estudioso no game. Ele tá aqui porque amanhã a gente vai no Showmatch, né, que vai ter lá na Max 5. Né, amanhã que eu digo dia 13 de agosto, pra quem tá assistindo esse vídeo depois no YouTube. Então ele tá aqui comigo, vai dormir aqui em casa e a gente provou pra jogar um pouquinho. Então eu chamei o Bida, convidei ele pra ele vir jogar com a gente, vir jogar comigo no episódio do Prata ao Global. Tá? Só para dar um update para vocês, eu vou fazer uma coisa aqui que eu li em alguns comentários nos vídeos anteriores que o pessoal sugeriu. O pessoal falou, falem, ao invés de você falar pros caras quem você é, tenta ficar o jogo inteiro quieto, né, Fallen? Porque eu vi que você jogou de TR, você organizou o time inteiro, e às vezes não é bem assim que já rola no matchmaking, os caras não escutam e tal. Então esse jogo, cara, nós vamos em silêncio total, o máximo que vai ter de comunicação aqui vai ser eu e o Bida, que a gente tá no mesmo TeamSpeak aqui instalado aqui na rede, então a gente não vai conversar com os caras. Tanto que o Nick hoje é mudinho campeão, hoje não vai abrir a boca com os caras hoje, o máximo que eu vou mandar é gol, gol, gol e Roger Death, é, né, não? Então vamos lá, ó. Vou convidar o Bida aqui. Nós já jogamos 5 jogos, 5 vitórias. Vamos tentar pegar uma classificação boa aqui nessa MD10. Vou Pra ver onde a gente afundar. vai cair. Que patente você acha que eu vou cair, Bidão? Só de águia direto. Águia, você acha? Vou tirar das T2, a T2 já foi. Não jogamos trem ainda, não jogamos Nuke, não jogamos Overpass e não jogamos Cash nessa série. Então vamos com esses 4. O Bida, ó, e o Bidão, não é brincadeira não, hein, Bida? Não é brincadeira não, cara. Posso deixar privado aqui, né? Pra não entrar ninguém? É isso? Pode, pode. Então beleza. O grupo de habilidades dos jogadores de equipe são muito Ah. altos para poderem participar de uma Tá, partida calma aí, calma aí. competitiva. Você tem outra? Então o Bidão vai entrar em outra conta aqui enquanto isso, galera. Segura aí. Bom, além disso, cara, queria agradecer a todo mundo que deixou comentários nos outros vídeos. Tem muita gente deixando comentário legal. Isso aí é muito bacana, cara. Isso motiva muito eu continuar fazendo esses vídeos, continuar tentando passar esse conhecimento para vocês. E teve um sucesso que eu não esperava, sendo sincero, moçada. Se vocês forem olhar aí os vídeos anteriores, hoje, né, essa sexta-feira, mais ou menos 6 dias depois do início dessa série, já tem vídeo com quase 200 mil visualizações, cara. Isso é muito bacana. Eu vi que teve um pessoal do próprio YouTube mesmo que não me conhecia antes, que veio assistir os vídeos. Teve gente também que já me conhecia, claro, e tá aproveitando para aprender um pouquinho. Eu vi algumas mensagens super legais. A galera falando que, putz, falha, não jogo CSGO, mas muito bacana ver os seus vídeos, eu gosto muito, então mesmo sem jogar, tô assistindo. Outras mensagens do tipo, falem, tô com vontade de jogar CSGO de novo porque tô assistindo esses vídeos. Então, esse tipo de mensagem, cara, me deixa muito contente e acho muito legal. E teve mais uma que chamou a atenção, cara, que foi o pessoal que falou que durante os jogos que eles estão jogando agora nos matchmakings, eles têm encontrado a galera fazendo coisas que eu comentei nos vídeos. Ou seja, tanta gente assistiu os vídeos que os jogos dos matchmakings começaram a mudar. Né? E eu vou dar um exemplo disso. Eu joguei ontem uma partida e a galera fazendo flash pra dominar fundo do Dust 2. Eu fui pescar o fundo, tomar uma flash na cara e morri pros caras de eco, cara. Então é legal isso, cara. Tá elevando o nível da molecada e eu fico muito contente com isso daí, cara. Deixa eu Vou ver adicionar com o aqui Vitinho. o Bida. Vamos lá, Bidão. Essa aqui é só conta o quê, Bidão? Essa aqui é quando você pega pra bater nos prata, Bida, é isso? Essa conta que eu escondo no ouro. Eu Consegue escondo apertar? ouro Ah, nessa saiu conta. agora, saiu. Essa aqui você esconde o ouro, é isso? Então tá bom. Isso. Ó, só entrar agora, Bidão. Esperar o Bida entrar no jogo então, galera. Ó, Ah, troca o nick, hein, desconfigura Bida? tudo já. Trocou o Desconfigura nick? tudo. Aham. Não, não configura não. Será? Assim. Vai Vamos, assim vamos, mesmo. vamos. Vai tempo pra É que configurar. eu tenho um motivo aqui Matador de pra. velhinhas, Bida. Meu Deus, Bida. Você tá com a sua foto, Bida. É isso? Como é que eu vou fazer? Não, tem problema. Vambora. Tem problema. Vambora, vambora. Não, não importa. Os caras falam, não, não vamos conversar com os caras, entendeu? Olha eu e você agora, Bida. Foi então, Nuke, Overpass, Cash e Trem. Vambora. O que aconteceu aqui pra você... Ah, matador de velhinha precisa estar ao mínimo level rank 2 pra poder participar. Ferrou. Faz você um vídeo, depois eu entro no próximo, pode ser? Pode ser então. Então vamos lá. Então o Bidão vai assistir, galera. Então o Bidão vai acompanhar. Eu Puta vou subir vida, aqui meu cara. nível 2 aqui, Você vou vai dar uma assistir. upada, é isso? Tá. É. Então o Bidão vai upar aqui um pouco. Então vamos lá. Falei, então vai sozinho, vai. Paciência. Bida, foi bom conhecer você. Não vou nem trocar ideia com ele mais, galera. Puta sacanagem, cara. Tava animado de jogar uma partida com o Bida aqui, cara. A gente já jogou muito jogo junto. Eu e o Bida já narrou junto, já viajou junto, já dormiu junto. Opa, pera aí, falei. Já dormimos junto alguma vez, Bida?
Mesma cama ou não? Na mesma cama. Quando? Foi uma vez aqui lá com a casa antiga, que é LGX, Naquela casa pequenininha que a gente tinha BGS, lá, né? exatamente. A gente dormiu na mesma cama mesmo, igual eu dormi com o Mesma Fer, por cama, mesma exemplo. cama. Então você vai vendo que isso acaba se repetindo, né, cara? Já dormi com o Fernando, por exemplo, e agora também tem histórias que eu já dormi com o Bida. Mas, Vai cara, absorvendo as skills dos outros, né? vou só absorvendo a skill dos caras, entendeu? Vamos lá então, cara. Bom, pessoal, vai ser cash a partida. Dessa vez eu vou tentar comentar bastante do que eu tô falando. O último episódio que a gente fez, que foi o episódio 5, na Cobblestone, eu acabei não falando muito, eu tirei essa linha de comandos aqui, ó, NetGraph 0. Eu acabei não comentando muito mais individual, porque eu tava passando muita tática, né, cara? Então a galera falou, falem, foi legal, deu pra ter uma ideia de como é que é ser capitão e tudo mais, mas acho que a gente prefere que vocês falem mais, como tava sendo nos outros episódios, né? Já uma outra galera falou, puta, Fallen, esse foi o melhor episódio, cara, deu pra aprender muita coisa e tal. Então, sei lá, dá pra agradar todo mundo, foi um pouco diferente o último, mas esse aqui eu vou tentar voltar a comentar tudo que eu tô pensando e tudo mais, que é o grande foco desse episódio. Bom, cache, galera. O que a gente tem que saber cache de CT? Tem vários jeitos de jogar cache, cara. Cache é um mapa que você tem muita opção tática. Você pode jogar forçando o meio, ou seja, bastante gente do seu time não deixando os TRs dominarem o meio. Você pode deixar os TRs dominarem o meio e você nem dar bola pro meio, segurar lá dos bombs. Você pode deixar a galera do bombsite A, que é aquele bombsite aqui pra esquerda, aqui ó, vou mostrar pra vocês, jogando de dentro com 2 jogadores, jogando de fora com um jogador só e depois ganhando no retake. Então esse é um mapa, cara, que dá pra você recuperar o bombsite A de uma maneira até que fácil, cara. Não muito fácil, porque retake nunca é muito fácil, né? Quando os caras plantam a bomba, você conseguir redominar nunca é uma facilidade. Mas assim, dos bombsites que tem no jogo, esse é um dos mais fáceis que abrem possibilidade para que os times não que algumas vezes fiquem fora do bomb, cara. Então é normal isso até. Fica lá no caminhão, por exemplo, matando só o que dá e depois ganha no retake, tá? Então é um mapa curioso por causa disso daí. E mais alguns outros detalhes, tá? Vou ver onde vai sobrar aqui pra eu jogar. Eu não sou um muito bom jogador em nenhuma posição da cache, sendo sincero. É um mapa que eu não gosto tanto. Inclusive é um mapa que nós vetamos no time da SK, é um mapa que a gente menos joga. Mas não quer dizer que eu não saiba jogar o mapa, que eu não conheço o que tem que ser feito, cara. Mas por gostar menos mesmo, por ter a opção de tirar um mapa que a gente prefere não jogar cache. Nosso desempenho nesse mapa aí em time não é tão bom. É um problema que os outros caras do time também sofrem um pouquinho. A partida vai começar em 20 segundos. Eu vou tentar prestar atenção onde é que os caras vão jogar. Normalmente em partidas como essa, os caras vão dividir em 2 caras no B, um cara no meio e 2 caras no A. É assim que divide mais ou menos. Ó, já tem 2 caras no B. Vou ficar onde sobrar. Escrevi aqui já só pra organizar as posições. É importante organizar as posições no começo do jogo. Meio é um lugar legal de jogar, um lugar difícil, na minha opinião, meio é o lugar mais difícil da cache, então... Ó, já tem um cara meio. Vou ficar no A, então. Olha, eu já tirei a tecla de falar no microfone, cara. Então... Nem microfone eu vou ter. Bom, galera, não... como anti-rush do A, eu vou jogar recuado, tá? Vou jogar do caminhão, cara. Não vou ficar muito perto dos caras, jogar na vantagem na distância. Tem garagem correndo. Opa, 1. O cara tá brincando com fogo, hein, gente. E eu não tô acertando nada. Brincadeira, viu? Ó, o Codinho em compensação tá mandando bala. O Sutil lá de trás, hein. Acho que ele matou. Ó, o cara plantando bomba, galera, eu vou com calma. Ó, vai ter um cara aqui na minha frente, aqui, ó, nesse pixel. Como eu tô muito lesado, eu não posso abrir muito, cara. Eu vou ficar um pouco estrefando mesmo. Deixando meus caras do time irem. Ó, agora abriu a oportunidade. Vai ter um cara no escanteio agora. Vou clicar e matar ele. Só pra ele se esperar. Tô me escondendo pro meu amigo poder ajudar a matar. Passei a facola, será que vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar. Cara, joguei tão mal esse round, galera, que chegou a acabar a gasose da minha USP, cara. Tá, mas eu... Mal que eu digo, eu joguei de atirar, né? As jogadas até que foram corretas. Fui tentando acertar os caras de longe. Fui tentando strafar. Aqui, por exemplo, não desesperei. Como eu tinha pouco life, eu tentei só ser um cara que não ia deixar o cara abrir pra esse lado, né, incomodar ele e tudo mais. Ah, mas foi ruim, a jogada não foi muito boa, não. Tem uma coisa no A legal de fazer aqui, cara. Quando a gente vai jogar A na cache, a gente tem que escolher qual o jeito que a gente vai jogar. Posso jogar do caminhão, posso jogar dentro do bomb com o meu parceiro. Mas uma coisa que você faz na maioria das vezes, cara, é você deixar uma smoke no galpão no começo do round. Tá, e qual smoke é essa? Um jeito de fazer ela, ó, vem aqui na frente do caminhão, trava aqui, mira lá na letra E e solta, ó. É uma smoke legal de fazer.
Essa posição aqui, ó, a gente chama ela de NBK ou Bialy. É uma posição bem boa pra jogar no A, ó. Ó, os caras vão entrar aqui, ó. Eu consigo pegar os caras entrando, ó. Tá vendo? É uma posição que você pega mais na diagonal, ó. É uma posição super boa, cara. Aí já me viram, né? Eu vou trocar de posição agora um pouco. Como os caras não têm a WP, galera, eu posso ficar numa boa aqui, strafando pra matar os caras, né? Mas contra a WP não é muito legal você ficar dando muita brecha aqui. Por isso que é legal você pegar mais fechado. Ó, o cara aparentemente tá entrando no meio. Ele tá na sala do... Perto do duto. Oh, Eu vou descer atrás dele. Vou strafando pra ver se eu encontro ele primeiro antes de descer com tudo. Sempre freando, ó. Sempre freando. Pegou. Tá, então, viu que aquela posição ali eu consegui matar tanto o cara do galpão que entra pro pilha, que é uma coisa super comum. Muitos terroristas vão tentar entrar pra ir pra aquele carrinho que tem ali no canto, né, que a gente chama de empilhadeira ou pilha, um pouco mais fácil de falar. E posso matar o cara do porta também, como foi agora, o cara que entrou porta, né? Nesse caso entrou os dois juntos. E aí você viu que a linha de tiro foi a mesma, né, cara? Então o posicionamento foi bom, cara. O posicionamento me ajudou a matar os caras, não foi difícil atirar. Ó, tô sem smoke essa. Tá? Não é legal ficar sem smoke no ar. Vou só jogar uma flecha aqui tabelada, só pra encher o saco dos caras e vou pro bomb de novo, ó. Os caras devem estar de eco, eu imagino eu. Nós tô um monte de tiro de Glock lá, eles não plantaram a C4. tem mesmo. Mas vamos ficar esperto. Ó, abriu a porta um cara. Vou montar a porta só porque o cara tá avançado do meu time. Ó, o cara do meu time tem um galpão pra ele, galera. Ó, matou o galpão, ele tá super avançado. Não tem muito o que eu olhar por enquanto. O galpão é dele. Se eu quiser ajudar o cara um pouco aqui, ó, eu posso vir mais pra cá e mirar pra cá se eu quiser. Eu não vou entrar na porta, galera, apesar de eu poder. Eu vou fazer uma pop flash aqui e vou dar uma... Nada porta também, ó. Os caras poderiam estar escondidos atrás desses dois negócios aqui. Mas enfim, não tem porque eu ir lá freguear não. Bom, o round não rolou pro meu lado, então não passei. Agora é a armada dos caras, hein, galera. Vou fazer um tipo de jogada agora super legal aqui no A, que é o seguinte. Eu vou tentar ficar em cima da caixa do bombe, tá? Fazendo uma jogada, fazendo uma play, fazendo um playson. Então, como é que funciona essa jogada? Assim que eu achar conveniente, eu vou subir em cima do bombe e matar os caras. E a hora que eu achar conveniente, eu vou descer e me esconder. Mais ou menos assim que funciona essa jogada. Tá? Dá pra você fazer essa jogada, inclusive, com flash, cara. Eu não tenho certeza absoluta onde é que joga. Segura a flash, eu vou tentar aqui. Então você fica aqui em cima do bombe, ó. Essa caixa aqui, ó. Tá vendo? Pulei errado. Cara, eu tô com um probleminha aqui no meu scroll que tá duro, cara. Preciso trocar de mouse urgente. Aqui, ó. Você fica aqui assim, ó. Então você pode subir quando você quiser, ó. E tentar matar os caras, entendeu? Aí tem uma flechinha que você pode segurar mais ou menos aqui assim, ó. Você pode tabelar ela aqui, ó. Se eu não estiver enganado. Se você jogar aqui, ela vai passar por cima. Então é mais pro lado, ó. Se eu quiser subir também, tentar matar os caras, eu posso. Vou esperar o contato, ó. Jogar essa flecha pra cá. Tem que estar esperto dessa posição, galera. Porque o meio, ó. Pode estar em apuros, né? Posso motovar a porta quando abrir, ó. Se esse cara começar a atirar, eu posso bangar e aparecer por cima. Não porta ainda. Banguei, não foi boa a flash. Mais pra baixo ainda. Ó, tá pegando na frente ali. Subiu e procura. 2. Acertei a flash depois. Eu não tinha certeza de onde é esse pixel, cara, mas é uma jogada legal de fazer. Tá? Não deu muito certo nessa jogada, mas eu posso tentar de novo depois, durante alguns rounds. Um dos motivos pelo qual não deu muito certo também agora, cara. Primeiro foi porque eu errei a flash, né? Eles não estavam entrando ainda, então acho que eu não ia ter muita efetividade. O segundo é porque o cara que tá jogando lá comigo, ele morreu muito rápido também. O ideal é que ele consiga conturbar um pouquinho os caras que estão entrando no ar, né? Ele consiga atirar, esconder e tudo mais. E aí depois, causando um pouquinho de freio nos TRs entrando, eu consigo chegar a eles e matar eles, tá? Então as duas coisas atrapalharam. E eu também acabei jogando um pouquinho mal.
Estamos com dinheiro para comprar no próximo. Bom, esse é um jeito de jogar no A. Outro jeito de jogar no A que eu comentei é aquele de ficar lá na posição do NBK ou no Bialy, que a gente chama, que um jogador do NBK é francês e o Bialy é polonês. Eles ficam bastante nessas posições, então a gente decorou pelo nick deles. Um outro jeito de jogar legal, cara, é você jogar da pilha de coach, que foi o que eu fui fazer agora, mas eu acabei não efetuando muito bem, o cara me matou muito rápido. Um outro jeito de jogar, cara, é de AWP por escanteio. Tá, então agora eu vou jogar de AWP, cara. O que você tem que saber nessa posição? Quando você joga com adversários que jogam um pouco melhor, times organizados e tudo mais, rola muita entrada A. Então você tem que jogar tentando matar os caras quando eles vêm na mira, e se for entrada A, você tem que recuar pra cá, ó, tá? Você não pode ficar muito tempo. Eu não vou jogar smoke agora, porque eu tô de AWP e vou cravar nos caras vindo. Então, ó, escanteio. Essa posição aqui, ó, é super roubada, tá? A vantagem é muito CT aqui. É muito difícil um TR entrar e te pegar cravado aqui, tá? Porque o pixel aqui, o CT parece que vê primeiro. Tá, então é um pixel legal. O único detalhe dela, cara, é que às vezes o cara pode passar muito rápido e você não conseguir matar alguém, entendeu? Mas se o cara vier devagar, é morte na certa, cara. Sempre que você estiver no ar, galera, é legal você meio que se ligar como é que o cara do meio tá jogando. É muito importante você se ligar. Ó, dá pra varar a porta também. Não é muito fácil acertar o HS, cara, mas dá. Ó, estrefei pegar a informação. Repara que eu tô usando o intervalo do meu tiro pra estrefar. Tem que pegar o ponto. Ó, tem galpão, ele falou. Vou dar mais um strafe aqui, ver se alguém vira em mim. Nada. Alguém vai galpão, porque já tem cravado. Tem no meio, na esquerda. Vou trocar de posição agora. O meio tá clear, a gente tá em 4 aqui. Essa posição é legal de ficar também, ó. Pegar os caras passando. Se os caras smocarem o pilha, você pode tanto ir pra pilha quanto ir pra esquerda pegar alguém. Ou você pode simplesmente recuar aqui, ó, e matar os caras passando bomba. Então, essa posição é legal de ficar. Vai o C4, vai o C4. Acho que tem um cara porta, hein? Tá enganado. Ó, vou ajudar um pouco o meio agora, acho que entrou um cara meio. Strafe, viu onde o cara tá indo, pegou. Strafando agora, pessoal. Nesse momento é o momento de reconhecer o que tá acontecendo, ó. Bastante strafe é uma boa. Ó, meio de novo, strafou, voltou. Então, quando você não sabe onde o cara tá, galera, você tem que usar a movimentação, usar o teclado, usar a ginga brasileira, pra você poder pegar a informação, entendeu? Quando você faz isso, fica mais fácil de você conseguir calcular a jogada que você vai fazer. Tá? Por isso que quando eu cheguei no meio, dei o strafe em cima da caixa, porque agora, quando eu não sabia onde o cara tava, eu strafei também pra me situar onde o cara tá. Tem que sempre pensar assim, quando você não tem informação, você tá atrás dela. Então tem que jogar de uma maneira efetiva pra pegar a informação. Os caras não tem muito dinheiro agora, pessoal. Um cara deles só tem grana, tá? Vou fazer uma jogada um pouco diferente aqui agora, ó. Uma pescada por baixo aqui, ó. Começo mirando por aqui, subo e depois pesco lá atrás, ó. Quando você faz esse tipo de pescada, é um pouco ruim contra rush. E você tem que lembrar que o cara já poderia estar aqui atrás da caixa. Se o primeiro jogador de TR pegar o respawn e vir pra caixa, ele chega primeiro. Tá? Então tem que ficar esperto com isso daí. Ó, pode ter gente em meio, não tô olhando no radar, não tem ninguém no meio, então vou ficar esperto aqui. Chegar estrefando, ele tá lá no B, eu vou ver ele no radar. Morreu. Vou fazer uma outra pescada agora, pessoal, que é mais agressiva. Então pra aquele AWP que não quer ficar esperando os adversários. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou jogar uma smoke galpão, como se eu simplesmente estivesse jogando uma smoke que os coaches jogam. Aquela smoke que você deixa lá de começo. Só que ao invés de jogar ela do caminhão, perdendo tempo, eu vou fazer ela mais lá da frente. E aí eu vou atravessar a smoke, vou lá pro canto esquerdo do galpão e vou fazer uma play lá pro canto esquerdo, por trás da smoke. Então os caras não vão saber o que eu tô fazendo, tá? Então olha a smoke que eu vou usar aqui agora, ó. Posso ir por baixo aqui no puxou e soltar ela, ó. Ela cair, essa não ficou tão boa. Ó, entro na smoke, passo e cravo, tá vendo? E lembra que poderia ter um cara atrás da caixa. Tem porta também que a gente escutou. Entrou, Porta tá entrando. Entrou lá, tem outro. Caiu. Bombe. Fechar a porta agora, o cara pode estar aqui dentro. E foi. Então essa pescada é legal, cara. Um outro jeito de fazer essa pescada é você fazendo a mesma coisa, só que você vai usar a caixa pra subir agora. A mesma que não foi muito boa não, viu, galera? Você vai subir aqui, ó. Você aperta o Ctrl e pula. Aperta o Ctrl e pula, tá? Então tem que fazer nessa ordem, nessa caixa, porque senão você não consegue pular na caixa. Como é que faz? Joga a smoke, chegou ali, vai para aquela posição, Ctrl e pula, Ctrl e pula. Então você tem que pular depois que você já estiver agachado, senão dá trabalho para subir na caixa. Se você pular e agachar depois, você não sobe. Dá um detalhezinho de movimentação naquela posição. Como eu acabei de fazer aquela pescada, galera, não vou fazer lá de novo não, hein? Vou fazer uma outra aqui agora, ó. Vou jogar a smoke ali de novo. Não é muito fácil fazer ela, porque eu tô errando, eu nem manjo muito bem fazer ela. Eu vou cravar aqui agora, uma outra pescada, ó. Só pra matar o cara da porta, ó. Se passar um cara aqui eu pego.
Conforme não vai ver ninguém, ó, você pode até dar uma agressivada a mais, ó, pra ver se você pega o cara mais lá na frente. Mas o começo do round é legal você fazer aquela movimentação naquele lugar, porque o cara pode chegar chegando, entendeu? Bom, vou fechar a porta pra não deixar ela aberta. Tô saindo fora. Lembrando que essa posição aqui é legal. E você poderia voltar pra cá também, ó. Pode passar meio, tá vendo? Então escanteio é uma posição legal pra você olhar meio também, qualquer coisa. Parece que vai ser lá o round. Tem um meio aqui ainda. Bom, o cara tá no meio, ó. Eu vou pelo menos manter o A pra gente. Lembrando que o cara pode subir nesses negócios aqui e fazer pouco barulho. Então eu vou ficar mais assim, ó. Mais estrefando mesmo até ele vir. Eu não quero ser pego desprevenido. Desse jeito aqui eu tenho informação de tudo. Se ele subir, se ele passar pulando, se ele só estrefar, eu posso fazer granadas, eu posso me esconder. Posso fazer o que eu quiser, entendeu? Ao invés de eu ficar só cravado e ficar em risco para as outras posições. Tá? Então, na hora que eu ver ele, eu vou voltar, entrar de novo e matar ele. Isso vai ser minha ideia aqui. Tá no meio, já foi. Tentar de novo a pescada da porta que não funcionou ainda. Respawn não tá tão bom pra pescada da porta agora. O que é o respawn? O respawn é onde você nasce. Aquela posição tá muito mais perto de chegar na porta do que essa. Então aquela posição tem um respawn melhor pra ir até a porta do que essa. Tá, mas eu vou fazer mesmo sem respawn. Vou pedir pro cara smocar o galpão pra mim, vamos ver se ele sabe fazer. Tá, então seria legal se ele smocasse que eu não perco tempo, entendeu? Vamos lá, vou fazer aqui porque... Não, deixa o cara tentar fazer. Ó. Joguei uma flash pra atrasar. Abriu a porta e ficou. Já tá lá dentro, tá vendo? Por causa do falta de respawn. Então eu não consegui pegar o cara entrando. Tem mais gente entrando aqui. Eu vou gastar uma smoke aqui, ó. Pra travar os caras. Eu posso até mesmo fazer flash e passar ela depois, ó. Flash, passou ela. C4 lá dropado. Voltei pra smoke, ó. Fazendo a smoke agora, os caras estão passando, ó. Deixa passar. Passou um pro bomb já aqui. Tava escutando ele. A tentativa agora foi de me esconder na smoke, tá? É uma das opções que você pode fazer. Tinha como ter dado mais certo. A ideia é boa, cara. Você se esconder na smoke dá pra criar muita jogada. Mas eu acabei não dando muita sorte dessa saída minha. Saí um pouco mal também. O ideal era que eu tivesse dado um pulo pra frente pra eu sair mais rápido da smoke. Eu demorei demais pra sair dela. Mas ó, esse tipo de pescada aqui da porta, cara, não é tão legal sem um respawn por esse motivo. Pode ver que aquela paradinha que eu dei no caminhão e... Tem que ir direto, entendeu? Por isso que é legal alguém do seu time smocar o galpão pra você não perder tempo. Aí eu teria pescado o cara com certeza. Então é importante fazer a pescada, fazer ela certo. Fiz ela errada agora, não foi legal. Ó, agora eu pedi, ó, pros caras jogar 2,5 e eu vou ficar no A recuado. Tá, o que significa isso? Agora vamos jogar naquele esquema que eu falei. O A, os caras podem até entrar, a gente ganha depois. Tá, o que eu vou fazer aqui então, ó. Vou jogar uma smoke aqui de novo. Vou jogar mais pro U agora, ó, ao invés do E, pra sobrar um espacinho nela, pra ver se os caras não vêm aqui pescar, ó. Se os caras vêm pescar, eu mato, entendeu? Tô meio que convidando o cara a vir pescar. Joguei ela no U agora pra sobrar essa festinha pra mim. Tem um porta, o cara acabou de fazer uma flash lá. Eu escutei galpão também. Abriu a porta um jogador. Ó, entrou meio, ó, uma cagada. Vai ter um porta também daqui a pouco. Eu acho que tem um galpão também, por isso que eu tô meio preocupado. Antes que ele matar esse cara da porta. Seria legal que esse cara pegasse o meio pra mim, né? Esse meu companheiro aqui. Acho que eles deram pista, viu? Aparentemente deram pista, ó. Já viu lá no B. Agora, pessoal, ao invés de dar o back seco, você sempre vai assim daí, ó. Strafou, vê se o cara tá aqui, chama atenção, volta. Você vai meio que tentando descobrir onde ele tá. Porque qual que é a chance do TR ganhar esse tipo de round agora? A chance é ele, por exemplo, tá jogando um pouco mais passivo, pegar o primeiro do duto, pegar o do bomba e sobrar um x1 com o cara, entendeu? Então, num 3x1 como esse, você tem que fazer uma parte de identificação. Se o seu parceiro já viu o cara, comunicou alguma coisa, você pode ir um pouco mais direto. Mas se você não tem a informação, faz um pouco de identificação aonde está a maior chance dele estar lá.
Quebrou o duto. Porta, não escutei a Vários agulha meios, ainda. Duto. Entrou o duto, entrou o duto. Bom, joguei meio pra ajudar o cara, acho que ele vai acabar ficando cego. Vou largar o AK já, porque acho que vai ser pra lá, galera. Eu acho que tem um cara pra cá, escondido, posso estar enganado. Tá lá no meio, cara. Duto. Tá no duto. Provavelmente ele vai dar uma volta do cacete, cara. Já pode estar aqui, se eu escutei ele certo. Você pegar a Xandinho assim, ó, que se o cara tiver cravado, eu aparecer meio estranho na mira dele, entendeu? Strafou, ele precisa estar na esquerda aqui, ele precisa daquela paredinha encostada, essa aqui. Agora volto naquele mesmo esquema que eu tava fazendo lá na rua, lá, ó. Identificação primeiro. Base CT, eu vou virar só em cima então, galera. Eles vão contra a base, que eu sei que em cima pode passar assim os caras verem. Tava acima. Esse pixel que eu peguei não foi muito legal. Ele deve mudar de posição agora, porque eu já acertei ele. Acho que acertei tiro varado dele nesse pixel agora. Por isso que não matou. Bom. Os caras perceberam que o A tava difícil, resolveram vir mais pro B. Fizeram agora um split B, eles passaram duto e B ao mesmo tempo. Talvez eles voltem pro A agora. O respawn tá um pouco melhor, mas ainda não tá o ideal. E aí, meu querido? Tô gravando aqui. Beleza, então? Ó quem chegou aqui, galera. Mais um participante do Showmatch. Mais um Prata Master. Ó, vou voltar pra aquela posição lá de segurança. Não é muito legal fazer essa aqui de AWP, tá? Isso aqui é mais pra coach, então AWP é mais legal você ficar aqui mesmo, se for ficar de W. Tem céu, tem todo. Bom, eu vou dar uma folgada nos caras, é perigoso isso, mas eu vou folgar um pouco. Ó. Vou tentar pegar o galpão pra mim, tá vendo? Ó. Pixel a pixel, o cara pode estar na paredinha, não viu ninguém, encostou aqui atrás, ó, pulou. Pulou, vira lá atrás. Não viu ninguém, abre um pouco mais, depois atrás da caixa. Aqui eu tô bem posicionado já, ó. Acertei o pé do cara, pode ter um cara acima da caixa ainda. Mais ter acertado o pé nesse cara. Agora, essa smoke lá, ó, já vou tirar o mapa dos caras, ó. Tirei o mapa dos caras, ó. Travei eles. Strafe, ligação. O cara passou a ligação. Talvez ele abra aqui, talvez não. Vou tentar manter o jogo com o meu amigo aqui. Ele pode muito bem ter ido para outro lugar, mas paciência, vou ficar mantendo por aqui. Isso. Tá, então por que eu não fui virar mais aqui de novo e tal? Aqui eu ia pegar ele, daqui uns 5 segundos mais ou menos, eu ia começar a ir voltar no caminhão ali. E aí, Rentão, você que é o verdadeiro Prata Master, né? Você vai ter que provar o seu valor no Showmatch amanhã. Olha lá aqui, ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora do respawn legal, galera. Vou pescar galpão com tudo agora. Vou jogar uma flash, tentar dar um tiro e sair correndo. Sem amigos pra te ajudar é meio perigoso isso, cara. Pode dar uma cagada do cacete, mas vamos lá, ó. Tem um cara no meio. Eu já cheguei correndo com tudo. Manda vermelho. Subi. Tem todo. Beleza, ó. Então já tô com a posição de novo. Pode ter Uma em cima da HS, caixa, não esqueça. Sempre você dá uns tiros lá, ó, já fica esperto com a porta, cara. Um time mais organizado, o cara da porta também vai pressionar, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, eles são safados. Eles são safados. Não todo ainda, velho. O todo pariu. Então agora, ó, vou fazer outra coisa. Ó. Agora eu vou avançar mais na frente lá ainda, ó. Tem um cara miado, hein? Alguém tomou capacete. O cara pode estar muito bem aqui atrás do smoke esperando. Ó, ó o vagabundo aqui. Ah, aí me pegou. A ideia era matar esse cara. Esse cara tá miado, esse limão voador. Eu tinha que ter ido uns 2 segundos mais cedo antes da smoke acabar, cara. Que daí eu já pego esse cara melhor. Eu pego, ó, já chego um pouco mais na frente antes da smoke acabar, entendeu? Eu demorei um pouquinho pra ir lá, teria dado um pouco melhor, mas foi um pouco agressivo. Então se você tiver skill, cara, e você quiser tentar... Aqui, velho. Se você quiser tentar controlar uma área, você consegue, cara. Tá, então, por exemplo, como eu fiz agora. Se fosse uma partida um pouco melhor, cara, um time mais organizado, o que ia acontecer? Ia ter muita pressão do porta também, ao mesmo tempo que eu tô fazendo esse galpão, cara. Vai ficar um pouco mais difícil de fazer isso sozinho. Então, cada tiro que você dá no galpão, você fica muito atento com o porta, o cara pode estar querendo folgar a porta também. Apesar dele não sair da porta com tanta facilidade, muitas vezes ele pelo menos abre a porta e te pressiona, entendeu? Você fica com medo da porta. Isso acontece bastante, ó. Pode ser um rush aqui agora, bastante granada, vou fazer um anti-rush. Já joguei uma granada aqui. Vou ficar no escanteio por enquanto. Lembrando que quando você joga smoke, ó, o cara pode ter passado pra esquerda, tá? Lembrando disso. Boa HE do cara.
Porta, já Tem abriu. garagem. Caiu. Matou da porta pelo visto. Ainda tem um porta. Porta e galpão. Caiu azul. Galpão ainda. Menos 80 aí. Cabecinha, velho. Ou tô, quer dizer. Ó, deixou de mirar galpão um pouco, vai voltar a mirar? Strafe. Tá, voltou. Ele pode ter passado pro pilha nesse meio tempo que eu não fiz nada. Então, ó, pulinho pra pegar a informação do pilha. Eu pulo pra frente e pra direita, ó. Pra frente, pra esquerda, aperto pra frente, W, pulo, esquerda e direita, pra voltar, ó. Vamos treinar esse pulinho também. Galpão também, errei o tiro. Tô devagar, né? Tô devagar. O cara tá menos 80, velho. Difícil fazer essa pescada que ele fez em mim. Eu tive a chance de atirar primeiro, não sei se vocês viram, mas tirei mal. Tava de scout também, scout fazendo um pouco mais rápido. Vamos tentar botar pressão de novo? Vamos ver se a gente tem... Ó, vamos fazer aquela jogada de coach agora no galpão, tá? Aquela avançada. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pedir pro cara smocar o galpão pra mim. Se ele smocar o galpão pra mim, eu não perco tempo, entendeu? O ideal era que eu soubesse fazer essa smoke sozinho também. Tem um jeito bem fácil de fazer smoke sozinho, que é lá da frente, ó. Se você quiser fazer essa jogada, você mesmo fazendo a smoke, que é o seguinte, ó. Ao invés de jogar aquela andando pra baixo, que eu fiz, que dá pra fazer, mas eu que não tô sabendo fazer aqui, se treinar dá pra fazer, vem aqui, ó. Smoke o cantinho. Pode até bangar uma aqui se você quiser, ó. E já entra nela, ó. Aí você vai subir aqui, ó. Contra e pula, ó. Você vai matar os caras por cima da smoke agora. Boa. Sua jogada é bem legal, lembrando que o cara pode estar atrás da caixa, hein. Nunca pode esquecer disso. É melhor você fazer essa jogada no walk, eu fiz correndo, né. Você pode fazer essa jogada mais no walk. Tô indo pra bem. Não tem nada pra cá, agachadinho. O Nico usa muito esse tipo de posição. Só pra você ver, ó, consegui botar uma pressão no ar bem grande, cara. Essa jogada da smoke é super legal. Chegou até aqui, costa aqui no canto, ó, mira na parte de baixo aqui, né? Não mira muito alto pra ela nem muito longe, ó. Jogar muito alto, ela vai passar muito longe, ó. Você não quer aquela história aqui pra direita. Você quer aquela história aqui embaixo. Então você vai mirar aqui embaixo, vai soltar ela vai quicar e bater aqui embaixo no meio. Você entra, passa no walk. Quando você passar no walk da smoke, você já vai esperto, ó, com o vestiário aqui, ó. Você vai passar na smoke e tal, ó. Passa pra cá, mirando aqui assim já, ó. Chegou aqui, Ctrl, pulou, Ctrl, pulou depois, tá? Não esquece de apertar o Ctrl primeiro. C4 tá tóxico. Aí você faz essa jogada muito boa. Quem fazia essa jogada antes era o Pronax, porque ele jogava no Fnatic, ele fazia bastante essa jogada. Meio TR. Ó, ao invés de ficar cravado e Dá dar a chance ligação do cara da dar uma bica bala aí, em mim, velho, 50. ficar estrifando, entendeu? Ficar parado aqui, os caras podem entrar e te dar um tiro. Se for um jogador bom, o cara te mata. E é isso aí, galera. Mais um jogo que vai ter só um half, pelo visto. 14-1. Vamos torcer pra ganhar o pistol agora. Finalizar. Ó, que eu não conversei uma palavra, hein, com os amigos. Escrevi aqui algumas coisas só, no máximo. Bom, eu vou fazer o seguinte nesse pistol. Muita gente vai querer avançar galpão no pistol, CT. E muitas vezes não vai ser sozinho, vai ser em dupla, às vezes até em trio, Deixa aí. às vezes dois bangando. Então, como eu tô com respawn legal, né, eu vou tentar ir lá pra trás da caixa direto já. E se o cara for fazer uma jogada agressiva como essa, eu vou ter como punir ele, tá? Vê se é rush primeiro, ó, antes de puxar que nem doido, ó. Então vem pra cá de costas já, ó. Escuta o barulho, ó. Ó, os caras vêm avançar aqui. Já no escanteio. Geladeira tem Bom, agora que já, ó, você percebeu que o round já tá meio garantido no ar, certo? Então volta a olhar o costas, ó. Como eu sou o último cara, acabei ficando dentro do galpão, eu tenho que fazer essa função do costas. E eu tô vendo que tem 3 pra lá, então já posso sair daqui. Já onde vai pro bombe. Não preciso, tem que deixar os caras vir, entendeu? Pode até abusar um pouquinho. Você pode até abusar um pouquinho, mas sem morrer muito, entendeu? Tipo, isso aqui tava bem safe, entendeu? Eu tava eu dando um tirinho num lugarzinho mínimo, com pouquíssima chance de morrer. Aí tudo bem. O que você não pode fazer, cara, dessa situação pós-plant da C4 é você aparecer muito e deixar os caras te matar de longe. É tudo que eles querem. Pensa pelo lado do CT. Se ele tem que invadir um lugar, é muito mais fácil ele matar um cara que tá aparecendo do que ter que ir lá buscar o cara, entendeu? Se ele tiver que andar pra frente e vir buscar eu no galpão, ele acaba aparecendo por outros amigos meus. Aí fica mais fácil pra gente. Você pode até tentar incomodar o cara do jeito que você sinta que tá seguro. Ficou perigoso, para. Dá perto de cabeça. Bom, essa posição aqui, ó, uma posição que a galera rusha bastante. Puxa a porta vazia e garagem tem. Flechando lá no B ali à toa. Ceguei meu amigo por sinal, foi uma boa flash. Ninguém atrás. Dá pra você ver o inimigo quando ele tá ali. Os strafes. Aqui normalmente tem bastante gente de eco. Ó, o plant da C4 na cache sempre aqui, ó. É muito fácil ganhar um round de um monte de lugar quando você planta C4 aqui, ó. Opções, por exemplo. Você pode estar pra cá, por exemplo, olhando duto, ó.
E aí quando o cara vai defusar a bomba, é só você vir pra cá, pra esse lado aqui e matar o cara defusando, tá vendo? Você não precisa sempre aparecer e matar o cara. Só de você fazer isso aqui, ó. Dá um strafe, você já vê. Oi? Tem que dar um pouco a jogada, não pode plantar direto. Não. Quê? Tem que saber onde o cara tá, mas não pode plantar ele direto. Não é sempre. Ah, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes pode ser tanto ali, mas todas as vezes não. Por que não? Por que você não plantaria ali? Outro canto do bomb muito bom também. Outro canto lá na esquerda, lá no final? É, aqui Ah, mas é muito aberto por cima, né? pra região do duto ali, do Ah, dá também. xadrez. No canto esquerdo, escanteio da esquerda lá, né? É. Mas ali é ruim porque você morre por cima plantando. Não morre? Não Não, morre? perdi do cima. Aí, ó, por isso que eu não ganho jogo cash. É, valeu, Bidão. O Bidão tá falando pra vocês, cara. O Bidão sabe sempre mais do que eu, cara. Então, se você plantar no canto esquerdo, lá do bomb, também é legal, porque o cara pode abrir pela direita, ao invés de abrir pela esquerda, debaixo do duto ali, né, naquela posição. Enfim, galera, foi legal esse mapa. Deu pra jogar um pouco no ar, mostrar um monte de jogada que dá pra fazer. Jogada sozinho, cara, é mais ou menos isso daí que eu mostrei pra vocês. Nós enfrentamos um time aqui que não fez nada organizado, tá? O time não fez nenhuma entrada A, o time não usou smoke pilha, que é uma coisa muito comum quando você sobe um pouquinho de nível. Então, assim, foi um jogo onde os caras só vieram na missa e organização. E aí você viu que não precisou fazer muita coisa diferente pra segurar. Tá? Quando você pega um time um pouco mais sincronizado, os caras têm um pouco mais de noção, rola umas coisas um pouco diferentes. Tá? Mas quem sabe, nós vamos voltar a jogar outras caches, tentar chegar no global e vamos enfrentar uns caras que jogam um pouco melhor. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Lembra de curtir aí o vídeo se você gostou. Lembra de compartilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter. Se inscreva no canal, tem subido muito aqui os inscritos no canal. Queria até agradecer vocês por isso daí. Muito obrigado. E só para finalizar, cara, se vocês quiserem jogar um pouquinho mais a sério, né, e dar o próximo passo no CSGO, lembra de uma coisa, cara, o matchmaking não quer dizer nada, tá? A gente tá fazendo esse programa aqui no matchmaking e tal, porque é uma coisa que vocês convivem no dia a dia, mas o jogador de matchmaking não quer dizer nada pro competitivo. Às vezes pode ter um cara que é global, por exemplo, e o cara não tem ideia alguma de como comunicar, ideia alguma de estratégia, ideia alguma de nada, e não está pronto para jogar no competitivo, tá? Então tem muita gente muito nível mais baixo, que é muito mais legal, vai ter muito mais facilidade de achar time, porque já está estudando o game, já está entendendo um pouco melhor como funciona, tá? Então independente do seu nível, cara, eu acho que é legal você já começar a pensar se você quer competir, quer se divertir com competição, por exemplo, vir participar dos jogos na Gamers Club e na Games Academy. Vou mostrar para vocês aí, deixa eu fechar esse aqui. O site do gamersclub.com.br, onde você pode se inscrever. O Gamers Club é um lugar onde você vai se cadastrar, baixar o anti-cheat da Gamers Club e participar dos torneios, participar de mix aqui dentro. O servidor é melhor, o anti-cheat é melhor. A galera que joga aqui é uma galera que já joga competitivo, então a galera também joga um pouco melhor e tudo mais, tá? E além disso, você tem acesso às aulas, cara, da Games Academy, quando você se inscreve aqui na Gamers Club, que tem tudo detalhadinho em todos os mapas, cara, para você participar. Tá tudo dividido por mapa, Dust 2, trem, Mirage, você pode acessar um monte de aula. Vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho. Você precisa preencher seu nome. Estou logado com a conta errada, eu acho. Vou logar aqui de novo. Então, vou entrar aqui e mostrar para vocês um pouquinho de o que você encontra aqui, tá? Então, basta você se inscrever na Gamers Club que você ganha acesso aqui no site. Isso foi? Foi, então, em cursos, ó, depois que você entra, depois que você se inscreve, né, aqui nas assinaturas e tudo mais, você vem parar aqui no site da Gamers Club e em cursos você vai ter um monte de coisa aqui, ó. A última aula foi essa do Pink, foi a última que foi postada, é legal isso daqui, foi até uma atualização nova do site, está mostrando agora qual foi a última aula. E aqui embaixo você tem todos os cursos, ó, curso da NUC, curso de fundamento individual de movimentação, uma aula importante, algumas aulas importantes, né? Fundamento das armas do game, economia no jogo, regra da partida e metagame. São aulas bem legais que o Pink fez. Mapa trem, então tudo que é aula que eu fiz sobre trem. Mapa Dust 2, treino individual para você melhorar sua mira. Mapa Inferno, Mirage. Tem até replays aqui para você sentir como é que os times jogam, os times profissionais, ó. Quero assistir, por exemplo, a LG jogando contra o Interfox durante um campeonato. Tá aqui gravado, você pode assistir e sentir como é que foi, tá? Então, se você tá afim de dar esse próximo passo, cara, entra no site do Gamers Club, se inscreve, vem ajudar a gente a continuar movimentando o cenário e também aprender muito mais sobre o CSGO. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, até mais.